Alô, hoje vamos fazer mais uma questão aqui de raciocínio lógico, parte de matemática, prova que caiu no TRF da primeira região, técnico judiciário. Dois técnicos judiciários de um setor do Tribunal Regional Federal, Paulo e João, têm respectivamente 30 e 35 anos. Já vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Paulo e o João. Vamos montar uma tabelinha aqui, ó, idade. Vou trocar a caneta aqui que tá ruim aqui. Tá? Aqui, ó. Idade, né? Então eles têm respectivamente, o Paulo e o João, um tem 30 anos e o outro tem 35, tá? E seus respectivos tempos de trabalho nesse setor são de 6 e 9 anos. Então vou colocar aqui, ó, o trabalho, tá? O tempo de trabalho de cada um. Um é 6 anos, o outro é 9, tudo respectivamente. Daí respectivamente é na sequência, pô. Incumbidos de arquivar os documentos de um lote, eles os dividiram entre si em partes diretamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço, cabendo a Paulo 78 documentos. Então, eles usaram isso daqui, né? O tempo de serviço, tempo de trabalho. Tá? Então, o Paulo ficou com 78, né? Então, eles colocaram de maneira proporcional ao tempo de serviço. Então, 78 está para 6, né, que é o tempo de serviço dele, assim como x é o que? A quantidade de documentos que ficou para João, está para 9, né? Então sempre que a gente tem aqui, a gente multiplica cruzado. Então esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então 6x é igual a 9 vezes 78, né? Então o x ele é igual a 9 vezes 78 divididos por 6. E a gente pode simplificar aqui, né? Por 3 e por 3, aqui por 3 fica 2, né? E aqui 9 por 3 fica 3. Agora simplificar mais uma aqui, a gente divide por 2 e por 2. Por 2 aqui corta, vai ficar aqui embaixo, vai ficar só 1 no final. E 78 por 2, a gente corta, fica 39, né? Então isso daqui, na verdade, acaba ficando 3 vezes 39, que é 117. Tá? Então, nessa divisão aí proporcional ao tempo de trabalho, a gente descobriu que ficou 78 com o Paulo e 117 com o João, beleza? Então agora a gente vai ver aqui qual que é o total de documentos. O total de documentos era 78, né, mais 117. 117. Então o total de documentos é 195, tá? Agora nós vamos colocar aqui, ó, a distribuição pela idade, né, pela idade. Qual que é o total da idade? Bom, o total da idade é 30 mais 35, né? Então o total dos anos de idade dos dois é 65. Então a distribuição pela idade e o total de documentos é sempre 195. Então fazendo aqui a gente faz 195 divididos por 65 dá exatamente 3, beleza? O que significa esse 3? Que é 3 documentos para cada ano de idade de cada um. Então a gente vai ver aqui, ó, pro caso do Paulo, ficaria como? Ele tem 30 anos, ficaria 30 vezes 3. Então o Paulo, ele corresponderia a 90, beleza? 90 documentos, pela distribuição direta da idade. O João, ele corresponderia a 35 vezes 3, né? Que é 105 daí. 105 documentos, tá? Isso daí se fosse diretamente, né? Só que ele está querendo aqui, ó, se a divisão tivesse sido feita em partes inversamente proporcionais,
as suas respectivas idades, quantos documentos caberia a João? Então, se fosse diretamente, dava isso daqui. Só que como é inversamente, o que a gente faz? Então a gente inverte aqui, né? Quem ia fazer 90 faz 105. Quem ia fazer 105 faz com 90. Como ele está querendo o João, então o João que ia fazer 105, diretamente, inversamente ele ia fazer 90. Né? Então a opção D. Beleza? Questãozinha aí para trabalhar com essa relação de diretamente, inversamente, tá? Valeu, obrigado.